Bem-vindo ao nosso canal de prática de idiomas. Neste vídeo, aprimoraremos nossas habilidades de escuta e fala por meio de diversas conversas cotidianas. Legendas em inglês estão disponíveis e você pode mudar facilmente para o seu idioma local usando o recurso de tradução automática nas configurações do YouTube. Vamos praticar nossas habilidades linguísticas juntos todos os dias. Lição 1. Desafios na área da saúde. Olá, Ana. Você leu sobre os obstáculos para melhorar os cuidados médicos em muitos hospitais. Olá, João. Sim, é bastante preocupante ver quantas vezes há uma escassez crónica de recursos. Exatamente. Muitas instalações enfrentam falta de suprimentos e equipamentos médicos. E a escassez de pessoal também pode criar desafios significativos na prestação de cuidados de qualidade. Definitivamente. Profissionais de saúde sobrecarregados podem não ter tempo suficiente para atender adequadamente cada paciente. Isso pode levar ao esgotamento, que afeta tanto a equipe quanto os pacientes. É um ciclo difícil. Verdadeiro. Além disso, questões de financiamento podem impedir os hospitais de fazerem as melhorias necessárias. Sim, orçamentos limitados dificultam a atualização tecnológica ou a expansão dos serviços. Também notei que o acesso dos pacientes aos cuidados de saúde pode ser uma grande barreira, especialmente nas zonas rurais. Absolutamente. Pessoas em locais remotos muitas vezes têm que viajar longas distâncias para receber cuidados. E o transporte pode ser um desafio, principalmente para quem é idoso ou tem problemas de saúde. É um problema complexo que requer soluções abrangentes. Você já ouviu falar de alguma iniciativa para resolver isso? Eu tenho. Algumas organizações estão trabalhando na telemedicina para melhorar o acesso remoto aos cuidados de saúde. Essa é uma grande inovação. A telemedicina pode preencher a lacuna para pacientes que não conseguem chegar facilmente aos hospitais. Exatamente. Também permite consultas mais rápidas, o que pode ser crucial em situações urgentes. Espero que mais hospitais adotem essas tecnologias. Poderia realmente transformar o atendimento ao paciente. Claro que sim. E aumentar a consciencialização sobre as questões de saúde também pode impulsionar a mudança. Sim, educar o público sobre os desafios e soluções pode encorajar o envolvimento da comunidade. É tudo uma questão de colaboração entre prestadores de cuidados de saúde, decisores políticos e comunidades. Absolutamente. Juntos, podemos trabalhar para um sistema de saúde mais eficiente e acessível. Estou otimista de que, com esforços contínuos, poderemos superar esses obstáculos na área da saúde. Lição 2. Uma pausa rápida. Ei, Ana, você pode verificar o que tem para o almoço. Estou com fome e cansado. Olá, João. Claro, eu estava pensando sobre isso. Você tem preferência pelo que devemos comer? Eu realmente poderia comer algo saudável, talvez um sanduíche ou uma sopa quente. Um sanduíche parece ótimo. Poderíamos adicionar alguns vegetais frescos e uma boa pasta. Sim, e talvez um acompanhamento de batatas fritas ou uma salada para acompanhar. Ideia perfeita. Uma salada seria refrescante
principalmente se adicionarmos algumas nozes e queijo. Eu amo isso. Você tem algum desejo específico, como um determinado tipo de sanduíche? Estou com vontade de comer um sanduíche clássico com peru, bacon e abacate. Hum, isso parece delicioso. Talvez eu opte por um queijo grelhado com sopa de tomate. Ótima escolha! O queijo grelhado é tão reconfortante, especialmente num dia cansado como este. Exatamente. Parece um abraço caloroso em forma de comida. Devo fazer o pedido no nosso local habitual? Sim, vamos ficar com o que sabemos. Seus sanduíches são sempre frescos e saborosos. Farei o pedido então. Que tal compramos alguns biscoitos para a sobremesa também? Ah, seria uma delícia! Biscoitos de chocolate são sempre os favoritos. Acordado. Vou adicioná-los ao pedido. Será uma refeição satisfatória? Com certeza. Mal posso esperar. Comer algo bom certamente aumentará a nossa energia. Claro que sim. Além disso, é uma boa pausa do nosso dia agitado. Exatamente. Vamos aproveitar nosso almoço e recarregar energias para o resto da tarde. Parece um plano. Vou fazer a ligação agora mesmo. Lição 3. Os índios das planícies. Olá, Ana. Tenho lido sobre os índios das planícies e suas técnicas de caça. Olá, John. Isso parece interessante. Eu sei que eles costumavam caçar búfalos, principalmente depois que adquiriram cavalos. Exatamente. Depois que tiveram cavalos, a caça aos búfalos tornou-se muito mais eficiente e dinâmica. Deve ter mudado significativamente o seu modo de vida. A caça a cavalo permite maior mobilidade. Claro que sim. Os índios das planícies podiam perseguir rebanhos de búfalos pelas vastas planícies, o que mudou o jogo para eles. Eu posso imaginar. Também lhes permitiu cobrir mais terreno e encontrar comida com mais facilidade. E quando começaram a usar armas, isso transformou ainda mais suas práticas de caça. Sim, com armas, eles poderiam abater búfalos a uma distância maior, tornando-os mais seguros para os caçadores. Certo. Isso também significava que eles poderiam caçar um maior número de búfalos de uma só vez, apoiando suas tribos de forma mais eficaz. Isso é fascinante. A introdução de novas tecnologias sempre impacta as práticas tradicionais. Absolutamente. É interessante ver como essas mudanças afetaram sua cultura e estilo de vida. Você acha que a dependência das armas mudou a relação deles com a natureza? Provavelmente sim. Embora tenha fornecido mais recursos, também pode ter levado à caça excessiva e a mudanças ambientais. Esse é um ponto crucial. Equilibrar o uso de recursos com a sustentabilidade é importante para qualquer cultura. Sim, os índios das planícies tinham um profundo respeito pela natureza, o que fica evidente em suas tradições e crenças. Admiro essa conexão com a terra. É algo que todos podemos aprender hoje, certo? Definitivamente,
Compreender o nosso impacto no ambiente é essencial para as gerações futuras. Adoro como a história nos ensina lições valiosas sobre sustentabilidade e respeito pela natureza. Exatamente. Explorar o passado pode nos ajudar a fazer melhores escolhas para o futuro. Lição 4: Estações e clima. Aí, Ana, você notou como as áreas do norte têm invernos muito frios e escuros? Olá, João. Tenho. Deve ser difícil para as pessoas que vivem lá naquela época do ano. Definitivamente. A falta de luz solar pode afetar o humor e os níveis de energia. Isso é verdade. Eu li que algumas pessoas usam terapia de luz para combater a tristeza do inverno. Sim, ajuda a simular a luz solar e pode melhorar seu bem-estar. E o verão? Ouvi dizer que o verão é bastante curto nessas regiões. Eles realmente têm que aproveitar ao máximo. Absolutamente. É como se eles empacotassem todas as suas atividades ao ar livre em apenas alguns meses. Eu posso imaginar. Você acha que eles têm algum festival especial de verão para celebrar o clima quente? Eu acredito que sim. Muitas comunidades do norte têm festivais para aproveitar o breve verão. Isso parece maravilhoso. Deve ser uma ótima maneira de reunir as pessoas e curtir a natureza. Sim, além disso, eles apresentam comida, música e artesanato locais durante esses eventos. Adoro como as mudanças sazonais podem trazer tradições e celebrações únicas. Exatamente. É fascinante ver como diferentes culturas se adaptam ao seu ambiente. Falando em adaptações, você acha que as pessoas que vivem em áreas mais frias têm maneiras específicas de se manterem confortáveis? Definitivamente. Eles costumam ter ótimos equipamentos de inverno, como jaquetas isoladas e camadas térmicas. E bebidas quentes, como chocolate quente e chá, devem ser um alimento básico durante os meses frios. Claro que sim. Aconchegar-se junto à lareira com uma bebida quente parece tão convidativo. Eu adoraria passar o inverno no norte algum dia, só para ver como eles lidam com isso. Isso seria uma aventura, experimentando a beleza das paisagens nevadas e das tradições aconchegantes. Sim, e seria interessante ver como pessoas diferentes adotam suas estações. Cada estação tem seu charme e o objetivo é encontrar alegria em cada uma delas. Lição 5: Explorando o cosmos. Ai, Ana, você sabia que o sétimo planeta a partir do Sol se chama Urano? Olá, João. Sim, Urano é bastante único em comparação com os outros planetas do nosso sistema solar. Realmente é. É conhecido pela sua distinta cor azul e pelo seu eixo inclinado. Certo, essa inclinação é fascinante. Faz Urano girar quase de lado. Exatamente. E tem uma atmosfera muito fria, composta principalmente de hidrogênio e hélio. Eu li que também tem anéis. Eles não são tão proeminentes quanto os de Saturno, mas ainda assim são interessantes. Sim,
Os anéis são feitos de gelo e partículas de rocha, o que aumenta a sua singularidade. Falando em características únicas, Urano tem muitas luas, não é? É verdade. Existem 27 luas conhecidas, e algumas delas têm nomes interessantes como Miranda e Titânia. Esses nomes parecem mágicos. Eu me pergunto como eles foram escolhidos. Muitos dos nomes vêm de personagens da literatura, especialmente obras de Shakespeare e Alexander Pope. Isso é legal. É incrível como a literatura e a ciência podem se cruzar dessa maneira. Claro que sim. Ele adiciona uma camada de narrativa ao estudo da astronomia. Você já olhou para Urano através de um telescópio? Ainda não, mas adoraria. Ver planetas de perto deve ser incrível. Seria. Acho que observar objetos celestes pode despertar uma sensação de admiração em qualquer pessoa. Absolutamente. Há algo mágico no céu noturno e em todos os seus mistérios. Você acha que deveríamos planejar uma noite de observação de estrelas em breve? Ótima ideia! Podemos procurar Urano e outros objetos celestes enquanto apreciamos as estrelas. Sim, parece uma maneira perfeita de combinar aprendizado e relaxamento sob as estrelas. Mal posso esperar. Explorar o universo juntos será uma experiência inesquecível. Lição 6. A alegria das cores. Ei, Ana, você teve a chance de pintar neste fim de semana? Olá, João. Sim, eu fiz. Sempre me traz alegria ver as lindas cores se juntando. Isso parece maravilhoso. O que você pintou? Trabalhei em uma paisagem. A mistura de verdes e azuis era tão calmante. Adoro paisagens. Eles podem realmente capturar a essência da natureza. Exatamente. Você também gosta de pintar ou prefere outra forma de arte? Na verdade, prefiro fotografia. Capturar cores na natureza é fascinante. Essa é uma ótima escolha. Você tem um assunto favorito para fotografar? Adoro tirar fotos de flores. Suas cores são tão vibrantes e vivas. As flores são lindas. Eu gosto de organizá-los também. É como criar uma pintura. Essa é uma ótima maneira de expressar criatividade. Você tem uma flor favorita? Adoro girassóis. Seu amarelo brilhante sempre levanta meu ânimo. Os girassóis são incríveis. Eles realmente trazem calor para qualquer espaço. E você? Qual é a sua flor favorita para fotografar? Acho que orquídeas são minhas favoritas. Suas formas e cores únicas são deslumbrantes. As orquídeas são elegantes. Eles adicionam um toque de sofisticação a qualquer arranjo. Definitivamente. Você já tentou pintar flores? Sim, mas é um desafio capturar seus detalhes com precisão. Eu posso imaginar. As complexidades das pétalas e folhas devem ser difíceis.
Sim, mas é gratificante quando tudo dá certo. Você acha que algum dia tentará pintar? Eu poderia. Eu adoraria explorar como as cores podem se misturar e criar emoções na tela. Parece uma ótima ideia. A arte pode ser uma maneira maravilhosa de expressar sentimentos. Absolutamente. É fascinante como as cores podem evocar diferentes estados de espírito e memórias. Lição 7. Retoques finais. Olá, Ana. Terminei de redigir o relatório. Vou enviá-lo para você analisar antes de enviá-lo. Olá, John. Isso parece um plano. Vou dar uma olhada nisso. Ótimo. Certifique-se de verificar se há erros de digitação ou seções pouco claras. Absolutamente. É importante que tudo esteja claro e polido antes de sair. Quero também garantir que as mensagens principais sejam comunicadas de forma eficaz. Boa ideia! Devemos destacar os pontos principais para que se destaquem para o nosso público. Sim, usar marcadores ou títulos pode torná-lo mais legível. Essa é uma abordagem inteligente. Os elementos visuais podem realmente ajudar a enfatizar informações importantes. Também verificarei novamente os dados para garantir que todos os fatos e números sejam precisos. Definitivamente. A precisão é crucial, especialmente se for amplamente compartilhada. Vou enviar daqui a pouco. Você acha que deveríamos adicionar um resumo no final? Um resumo seria útil. Ele dá aos leitores uma rápida visão geral das principais conclusões. Acordado. Pode ajudar a reforçar as ideias principais que queremos que eles lembrem. Depois de revisá-lo, poderemos finalizar quaisquer alterações e prepará-lo para distribuição. Perfeito. É sempre bom ter uma nova visão sobre documentos importantes. Sim, a colaboração geralmente leva a melhores resultados. Agradeço por trabalharmos juntos nisso. Eu também. É bom compartilhar ideias e melhorar nosso trabalho em equipe. Estou ansioso para ver a versão final assim que terminarmos. Vou garantir que esteja pronto para você em breve. Vamos fazer este relatório brilhar. Lição 8. Combinações de moda. Olá, Ana. Estava pensando em ideias de looks para esse fim de semana. Ah, divertido. O que você tem em mente? Pensei em usar jeans de cintura alta. Eles estão tão na moda agora. Absolutamente. Você pode combinar jeans de cintura alta com um top curto e uma jaqueta de couro. Isso parece elegante. Eu adoro a vibração ousada que uma jaqueta de couro adiciona. Realmente importa. Além disso, você pode escolher cores diferentes para o top curto para combinar com o jeans. Eu tenho um top vermelho que ficaria ótimo. O que você acha? Um top vermelho ficaria lindo com jeans de lavagem escura. Será uma declaração ousada. Exatamente. Que acessórios você acha que devo usar? Um par de brincos de argola e alguns colares em camadas complementariam muito bem a roupa. Ótima ideia. Também tenho uns botins que amarrariam tudo.
Perfeito! Os botins acrescentam um toque de sofisticação. Você está planejando usar alguma maquiagem? Estava pensando em manter a simplicidade com um visual natural. Talvez um pouco de rímel e brilho labial. Isso parece adorável. Um visual novo irá equilibrar perfeitamente a roupa usada. Mal posso esperar para experimentar tudo. Você tem alguma ideia de roupa para você? Estou pensando em usar um vestido fluido com uma jaqueta jeans. É confortável e fofo. Isso parece adorável. Vestidos fluidos são perfeitos para um clima descontraído de fim de semana. Exatamente. Vamos tirar algumas fotos de nossas roupas quando estivermos prontos. Sim, será divertido capturar nossos estilos juntos. Lição 9. A aventura o aguarda. Olá, Ana. Estava pensando em conferir algumas trilhas neste fim de semana. O que você acha? Olá, John. Parece uma ótima ideia. Caminhar é uma maneira maravilhosa de se conectar com a natureza. Exatamente. Ouvi dizer que há algumas trilhas lindas nas proximidades. Poderíamos explorá-los juntos. Sim, e se tivermos tempo, poderemos praticar alguns esportes aquáticos depois. Você já praticou caiaque? Eu tenho. Andar de caiaque é muito divertido, especialmente em um lago calmo. É um ótimo treino também. Eu adoraria tentar. Remar na água é tão refrescante. Claro que sim. E também poderíamos fazer um piquenique para desfrutar à beira da água após nossas atividades. Esse é um plano perfeito. Seria bom relaxar e saborear um pouco de comida ao ar livre. E não se esqueça de visitar o farol próximo. Pode ser um ótimo local para fotos. Ou sim, o farol daria um belo cenário. Além disso, adoro a história por trás deles. Eu também. Eles costumam contar histórias fascinantes sobre como guiar navios com segurança até a costa. É incrível a importância que eles têm na história marítima. Definitivamente. Vamos verificar o tempo antes de partirmos. Boa ideia! Queremos ter um dia agradável para caminhadas e atividades aquáticas. Vou verificar a previsão e te aviso. Estou animado com nossa aventura. Eu também. Parece uma maneira fantástica de passar o fim de semana ao ar livre. Mal posso esperar para experimentar toda a beleza que a natureza tem a oferecer. Lição 10. O preço da verdade. Ei, Ana, você sabia que Galileu foi punido com prisão domiciliar por suas crenças científicas? Olá, João. Sim, é fascinante e trágico como ele enfrentou tais consequências por suas descobertas. Absolutamente. Ele não era apenas um cientista. Ele foi um pensador revolucionário que desafiou as normas de seu tempo. Certo. Seu apoio ao modelo heliocêntrico, que afirmava que a Terra gira em torno do Sol, foi controverso. De fato, a Igreja da época acreditava no modelo geocêntrico, onde tudo girava em torno da Terra.
É incrível quanta coragem foi necessária para Galileu se levantar contra instituições tão poderosas. Sim, ele continuou a publicar suas descobertas mesmo depois de ser avisado, o que mostra sua dedicação à verdade. Admiro sua determinação. Você acha que a prisão domiciliar dele afetou seu trabalho? De certa forma, sim, ele ficou confinado, mas ainda conseguiu escrever obras importantes nesse período. Isso é impressionante. Seu livro Duas Novas Ciências foi inovador e lançou as bases para a física moderna. Exatamente. É incrível como ele transformou uma situação difícil em uma oportunidade para uma exploração mais aprofundada. Isso me faz pensar em como os desafios podem levar a avanços significativos no conhecimento. Muito verdade. A história de Galileu é um lembrete de que a busca pela verdade muitas vezes envolve sacrifícios. E destaca a importância da investigação científica e da liberdade de expressão. Definitivamente, devemos sempre incentivar o questionamento e a exploração de novas ideias, independentemente dos obstáculos. Concordo. É vital para o progresso da ciência e da sociedade como um todo. O legado de Galileu lembra-nos de valorizar a curiosidade e a perseverança face às adversidades. Lição 11. A correria matinal. Ai, Ana, você saiu de casa na hora certa esta manhã? Olá, John. É justo, não fiz isso. Eu estava correndo para me preparar. Eu posso me relacionar. As manhãs podem ser tão agitadas. Espero que o trânsito não esteja tão ruim para você. Estava surpreendentemente claro hoje, felizmente. Eu estava preocupado em ficar preso em um congestionamento. Isso é um alívio. Odeio quando atrasos inesperados no trânsito me atrasam. Exatamente. Pode ser tão frustrante quando você planeja tudo. Você costuma ter uma rotina matinal para ajudá-lo a sair mais rápido. Eu tento. Arrumo minhas roupas na noite anterior, o que realmente ajuda a economizar tempo. Movimento inteligente. Normalmente faço um café da manhã rápido, mas às vezes pulo se estou com pressa. Pular o café da manhã não é a melhor ideia. É importante começar o dia com energia. Verdadeiro. Eu realmente deveria trabalhar nisso. Talvez eu pudesse preparar algo rápido, como aveia durante a noite. Essa é uma ótima opção. É saudável e você pode prepará-lo com antecedência. Com certeza vou tentar. Tomar um café da manhã nutritivo pode me ajudar a me sentir mais concentrado. Claro que sim. E pode até tornar a correria matinal menos estressante. Exatamente. Acho que planejar com antecedência pode fazer uma grande diferença na forma como o dia começa. Concordo. Vamos ambos nos comprometer a melhorar nossas rotinas matinais. Parece um plano. Um brinde a manhãs mais tranquilas e com menos pressa. Lição 12. Compreendendo a violência na mídia. Olá, Ana. Eu estava lendo um artigo sobre como a mídia influencia a percepção da violência. Olá, John. Esse é um assunto intrigante. O que o artigo dizia?
Mencionou que é improvável que as crianças que assistem a programas violentos imitem atos violentos na vida real. É interessante. Mas como os pesquisadores determinam isso? Eles conduzem vários estudos, muitas vezes observando o comportamento ao longo do tempo e comparando diferentes grupos. Eu vejo. Assim, eles analisam tanto o consumo de mídia quanto as ações da vida real para tirar conclusões. Exatamente. Descobriram que, embora a exposição à violência nos meios de comunicação social possa aumentar a desensibilização, não conduz necessariamente a um comportamento violento. Isso faz sentido. Muitas vezes as pessoas são capazes de distinguir entre ficção e realidade. Certo. E muitos fatores, como o ambiente familiar e as experiências pessoais, também desempenham papéis significativos. Então, não se trata apenas do que eles assistem. Trata-se de toda a sua educação e contexto social. Sim, um ambiente de apoio pode mitigar qualquer influência negativa dos meios de comunicação violentos. Eu me pergunto se a orientação dos pais pode ajudar as crianças a processar melhor o que veem. Definitivamente. Discutir o conteúdo pode ajudar as crianças a compreender a diferença entre fantasia e realidade. Essa é uma abordagem proativa. Pode encorajar o pensamento crítico sobre a mídia que consomem. Claro que sim. Ensinar a alfabetização midiática é essencial na era digital de hoje. Ele capacita os jovens a fazerem escolhas informadas sobre o que assistem. Exatamente. Compreender o impacto da mídia pode levar a hábitos de consumo mais saudáveis. Espero que mais pais e educadores reconheçam a importância desta conversa. Eu também. É tudo uma questão de promover um ambiente seguro e atencioso para as crianças. Lição 13. Ataque de lanche. Ei, Ana, devo comprar alguns lanches para a nossa noite de cinema. Olá, João. Sim, os lanches são obrigatórios para uma ótima experiência cinematográfica. Incrível! O que você acha que deveríamos ter? Estou desejando algo crocante. Que tal batatas fritas? Escolha perfeita. Batatas fritas sempre agradam a todos. Devo comprar alguns sabores diferentes. Absolutamente. A variedade é fundamental. Talvez um pouco de sal clássico e um sabor picante também? Ótima ideia! Também vou pegar alguns biscoitos. Qual é o seu tipo favorito? Gotas de chocolate. Com certeza. Você não pode errar com isso. Vou adicioná-los à lista. Há alguma outra guloseima que você gostaria? Que tal um pouco de pipoca? É um lanche clássico de filme. Sim, a pipoca é essencial. Devemos ir com manteiga ou queijo. Adoro pipoca amanteigada. Isso faz com que o filme pareça ainda mais especial. Estou ficando animado só de pensar nisso. Esta vai ser uma noite divertida. Inscreva-se, curta e compartilhe nosso canal. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo excelente. Obrigado!